Quando a teimosia dos seus pais saiu completamente pela culatra, meus pais estavam convencidos de que ganhar meu próprio dinheiro era ruim pra mim. Eu tinha 16 anos e só queria ajudar com os medicamentos crônicos da minha irmã, mas eles insistiam que o trabalho me distrairia dos estudos para um dia me tornar médico e salvar nossa família. Eu os via pular refeições para conseguir pagar, minha mãe limpava casas até suas mãos racharem e sangrarem, me fazendo sentir culpado por isso. Olhe para estas, ela dizia, para que as suas possam segurar um bisturi, não um esfregão. Meu pai tinha 2 empregos e seu rosto ficava sem expressão sempre que o cartão dele era recusado. Eu não conseguia comprar as coisas que meus amigos tinham, sapatos novos, jogos, mas isso não era nada comparado a vê-lo se afogando. Todo jantar vinha com a mesma chantagem emocional. Nós sacrificamos tudo para que você não precise. Ou a minha favorita. Outros filhos trabalham porque seus pais falharam com eles. Nós não falhamos com você. Eles estavam se afogando em contas, mas eram orgulhosos demais para admitir. Mas o tio do meu amigo era dono de uma construtora e conhecia nossa situação. Em um churrasco de família, ele me chamou de lado. Escute, se precisar de trabalho, apareça às 7 da manhã. Ele disse em voz baixa. Diga o que quiser para seus pais. Todo mundo precisa do seu próprio dinheiro. Você nunca sabe o que vai acontecer. Naquele sábado, eu disse a eles que tinha conseguido um curso preparatório gratuito para o SAT, que acontecia todo sábado de manhã. Eles desconfiaram, mas aceitaram, e por 2 anos, eu comparecia aos canteiros de obras. Eu tomava banho no local, e o tio do meu amigo me trazia meu uniforme. Eu guardei a maior parte do que ganhei, gastando dinheiro apenas com os medicamentos da minha irmã, deixando-os no armário de remédios para que eles pensassem que tinham uma recarga extra. Eles nunca descobriram. O resto eu guardei porque sentia que algo pior estava por vir. Bem, em uma noite de sábado, cheguei em casa do curso preparatório, coberto de poeira de cimento que tentei lavar em um posto de gasolina. Minha irmã estava no sofá, gemendo e segurando o estômago. Ela parecia pálida, suada e reclamava com nossos pais. É só sua menstruação, disse minha mãe. Talvez algo que você comeu, acrescentou meu pai. Eu me aproximei e senti sua testa. Ela estava ardendo em febre. Deveríamos ir para o hospital. Não, meu pai retrucou. Não somos feitos de dinheiro. Hospitais enganam as pessoas por simples dores de estômago. 1 hora se passou, depois 2, e os gemidos da minha irmã se transformaram em choramingos. Lágrimas de verdade escorriam pelo rosto dela agora. Eu podia ouvi-la tentando abafar seus gritos para não incomodá-los. Peguei meu celular para chamar uma ambulância, mas então, meu pai o arrancou da minha mão. Pare de ser dramático. Não vamos gastar dinheiro com uma ambulância por uma dor de estômago. Ela estará bem pela manhã. Eu disse. Pai, olhe para ela. Ele gritou. Vai estudar. Eles pegaram meu celular e me mandaram para o meu quarto. Sentei na minha mesa, fingindo ler enquanto ouvia minha irmã sofrer através das paredes. A cada poucos minutos, uma nova onda de dor a atingia e ela gritava. Meus pais aumentaram o volume da TV. Já haviam se passado quase 3 horas, foi quando ela soltou um grito enorme seguido de silêncio e um barulho alto. Eu corri para fora e encontrei minha irmã caída no chão do banheiro, encolhida na posição fetal. O rosto dela estava cinza. Agora meus pais entraram em pânico e meu pai a carregou imediatamente para o carro enquanto minha mãe pegava a bolsa. Eu peguei minha mochila na saída, sabendo exatamente o que estava por vir. O médico da emergência a examinou por menos de 2 minutos. O apêndice dela está se rompendo e ela precisa de cirurgia dentro de 1 hora, ou pode ser fatal. Mas veja bem, nós crescemos na China e o pagamento de um depósito é necessário antes das cirurgias. Se você não o tem, está sem sorte. Bem, o médico enviou meus pais ao balcão de pagamento no 1º andar, enquanto as enfermeiras preparavam minha irmã no andar de cima. Eu o segui, observando a confiança deles evaporar, enquanto a atendente digitava lentamente em seu computador. É necessário um depósito de 30 mil antes que possamos começar a cirurgia. A voz da minha mãe falhou. Nós não temos tanto. A mulher apenas olhou para ela. Então peço desculpas, senhora, mas nossa filha está morrendo. Minha mãe a interrompeu. Eu entendo a sua situação, respondeu a mulher. Mas a política do hospital exige o pagamento antes da cirurgia. Eu observei meus pais curvarem os ombros. Meu pai estava freneticamente abrindo o aplicativo do banco e minha mãe estava no telefone ligando para parentes, todos os quais convenientemente não atendiam. Por favor, eu te pago de volta o dobro, o triplo, juro pelo túmulo da minha mãe. A mulher olhou para o relógio. Talvez vocês pudessem tentar uma empresa de empréstimo médico, a uma do outro lado da rua que ainda está aberta. Meus pais se entreolharam completamente desolados. Foi quando eu abri minha mochila e tirei todas as minhas economias. Todo o dinheiro necessário bateu no balcão com um baque surdo. Silêncio total. Meus pais olharam para mim. Onde você conseguiu isso? Minha mãe sussurrou. Eu trabalhei. Agora, por favor, conte, eu disse à mulher. Quando? Minha mãe se virou para mim. Porque isso importa agora, eu respondi rispidamente. O rosto da minha mãe ficou pálido enquanto a mulher pegava o dinheiro e começava a contar. Você mentiu para nós por 2 anos, acrescentou meu pai. A mulher confirmou que a quantia era suficiente e informou aos médicos para iniciarem a cirurgia na minha irmã. Eu encarei meus pais olhando para eles como se fossem loucos. Perguntei em voz alta se eles eram estúpidos. Algo totalmente proibido na China, a boca da minha mãe se abriu e meu pai olhou para mim como se eu tivesse acabado de dar um tapa na irmã dele. A filha de vocês pode morrer e vocês estão bravos porque eu trabalhei para salvar a vida dela? Seus rostos se transformaram
transformaram quando eu disse isso, quase como se eles ainda não tivessem pensado racionalmente sobre a situação. Ambos ficaram em silêncio e apenas se sentaram. Eu não sabia dizer se estavam com raiva, envergonhados ou o quê. Sentei-me ao lado deles. 20 minutos se passaram em completo silêncio. Então, passos ecoaram pelo corredor. O tio do meu amigo entrou. Eu havia ligado para ele para avisá-lo. Meus pais fuzilaram-no com os olhos, e meu pai se levantou com uma fúria imensa. Seu rosto foi do vermelho ao roxo quando ele reconheceu o tio Wei parado ali com suas roupas de trabalho. Você corrompeu meu filho. Meu pai avançou, mas o tio Wei o desviou facilmente, mantendo as mãos nos bolsos. A sala de espera inteira se virou para nos encarar. O tio permaneceu calmo e apenas disse: seu filho salvou a vida da sua outra filha. Então talvez se concentre nisso. Meu pai congelou no meio do passo e seus punhos tremiam ao lado do corpo. Minha mãe de repente agarrou meu braço com tanta força que eu sabia que ficaria roxo. 2 anos de mentiras enquanto nós sacrificamos tudo. Sua voz falhou, entre a raiva e a total desolação. Outras famílias na sala de espera nos observavam como se fôssemos algum tipo de show. Tentei puxar meu braço, mas minha mãe segurou com mais força. O tio pegou seu celular e começou a rolar por algo. Ele virou a tela para o meu pai, mostrando foto após foto minha no canteiro de obras. Lá estava eu, de capacete, operando equipamentos e coberta de poeira de cimento da cabeça aos pés. O tio disse que ela trabalhava mais duro que homens adultos e nunca reclamou uma vez. As mãos do meu pai tremeram enquanto ele pegava o celular e rolava pelo que pareciam centenas de fotos dos últimos 2 anos. Seu rosto passou de raivoso para confuso e depois para algo que eu não conseguia decifrar. Minha mãe soltou meu braço e olhou por cima do ombro dele para as fotos. Depois de talvez 1 hora de silêncio, todos nós apenas ficamos sentados ali na sala de espera. Eu estava presa entre meus pais que não olhavam para mim. Minha mãe continuava sussurrando: como você pôde? Repetidamente, enquanto meu pai apenas encarava as portas da cirurgia. O silêncio parecia pior do que quando eles estavam gritando. Ninguém disse nada por um longo tempo. Então, uma enfermeira saiu segurando uma prancheta, mas não com notícias sobre minha irmã. Ela disse que a cirurgia estava indo bem, mas que eles precisavam de mais formulários de consentimento para uma transfusão de sangue. Observei a mão do meu pai tremer enquanto ele assinava os papéis, e sua raiva havia desaparecido completamente. Apenas medo. Minha mãe de repente se virou para o tio Wei e perguntou: quanto você pagava a ele? Quando ele lhe disse o valor por hora, ela fez as contas na cabeça bem rápido, e seu rosto ficou pálido quando ela percebeu que isso era mais do que ela ganhava em 3 dias limpando casas. Ela olhou para mim, depois para suas próprias mãos rachadas e depois de volta para mim. Por volta das 2 horas da manhã, meu pai finalmente falou, mas sua voz soava vazia. Ele disse: nós queríamos que você tivesse mãos limpas, como as mãos de um médico. Ele pegou minhas mãos e olhou para todos os calos e pequenas cicatrizes do trabalho na construção. Não mãos de trabalhador como as nossas, ele disse, e sua voz falhou. O tio Wei começou a explicar baixinho como ele mesmo me treinou e garantiu que eu conhecesse todas as normas de segurança. Ele lhes contou como os outros trabalhadores cuidavam de mim e me tratavam como família. Ele disse: ele não era apenas um garoto que usávamos para mão de obra barata, mas parte de nossa equipe. Minha mãe ouvia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Às 3h30 da manhã, o cirurgião finalmente saiu, ainda de uniforme, e ele disse que a cirurgia foi um sucesso, mas que houve complicações por termos esperado tanto tempo. Se vocês tivessem esperado mais 1 hora, ele parou, mas todos nós sabíamos o que ele queria dizer. Minha irmã teria morrido. Meu pai se virou para mim e eu pude vê-lo lutar entre seu orgulho e a gratidão. Ele perguntou quanto dinheiro eu ainda tinha do que economizei, e quando lhe contei sobre o fundo de emergência que mantinha escondido em lugares diferentes, ele desabou completamente. Foi a primeira vez que vi meu pai chorar. A enfermeira se aproximou e lhe entregou alguns lenços de papel, enquanto minha mãe apenas ficou ali, congelada, observando-o enxugar o rosto com as mãos trêmulas. Após cerca de 10 minutos, uma enfermeira diferente se aproximou e nos disse que poderíamos ver a Lily por alguns minutos, mas apenas 2 de cada vez. Minha mãe agarrou minha mão com tanta força que doeu, a primeira vez que ela me tocou desde que descobriu sobre o dinheiro, e nós seguimos a enfermeira pelo corredor até a UTI. Lily parecia tão pequena naquela cama enorme, com tubos saindo de todos os lugares e máquinas apitando ao seu redor. Seu rosto tinha uma cor cinza horrível, e ela tinha um tubo de respiração preso à boca com fita adesiva. A mão da minha mãe apertou a minha ainda mais forte, e ela sussurrou algo sobre como minhas mentiras salvaram a vida dela. Mas eu podia ouvir tanto o agradecimento quanto a raiva, misturados em sua voz. Ficamos ali por talvez 5 minutos antes que a enfermeira nos fizesse sair para que meu pai pudesse ter sua vez. Na manhã seguinte, eles transferiram ali para um quarto normal e à tarde, ela estava começando a acordar. Eu me pergunto o que realmente está passando pela cabeça dos meus pais agora. Eles estão vendo todo o seu sistema de crenças desmoronar enquanto a vida da filha deles está por um fio. A maneira como aumentaram o volume da TV enquanto ela chorava me deixa curioso para saber se eles realmente acreditavam que ela estava bem ou se estavam com muito medo de encarar a realidade. Ela ficava fazendo umas caretas confusas e tentando falar,
mas sua garganta estava muito dolorida por causa do tubo. Mamãe e papai ficavam se olhando toda vez que ela tentava perguntar o que havia acontecido. Um acordo silencioso passando entre eles para não lhe contar sobre o dinheiro ou a briga, ou o quão perto ela chegou de morrer. Eles apenas diziam que ela ficou muito doente e precisou de uma cirurgia, mas que tudo estava bem agora. Perto da hora do jantar, uma mulher do departamento de faturamento bateu na porta e pediu ao meu pai que descesse para resolver algumas papeladas. Eu o segui e observei seu rosto ficar pálido quando ela lhe mostrou o saldo restante após o depósito. Outros 20 mil pela estadia na UTI, medicamentos e cuidados de acompanhamento. Sua mão tremeu quando ele pegou o celular para verificar sua conta bancária, embora nós dois soubéssemos que não havia nada lá. Eu peguei meu celular e mostrei a ele minha outra conta poupança, aquela que eu estava guardando para a faculdade. Ele encarou a tela por um longo tempo antes de assentir e me deixar transferir o dinheiro. A mulher do faturamento imprimiu os recibos, enquanto meu pai apenas ficou sentado ali, olhando para o chão. No terceiro dia, eu estava sentado com a Lily, ajudando-a a beber água por um canudo, quando o gerente Jao entrou carregando uma cesta de frutas enorme. Atrás dele vieram 5 caras da equipe de construção, todos ainda com suas roupas de trabalho e botas. Eles haviam feito uma vaquinha na obra e entregaram ao meu pai um envelope grosso de dinheiro. O rosto do meu pai ficou vermelho quando ele o pegou, mal conseguindo olhar para aqueles homens que conheciam seu filho melhor do que ele, que estiveram me protegendo em canteiros de obras perigosos enquanto ele pensava que eu estava estudando. O gerente Jao deu um tapinha no meu ombro e disse a Lily que eu era o trabalhador mais dedicado que ele já teve, o que a deixou de olhos arregalados de confusão. Depois que eles saíram, uma mulher de terno cinza apareceu com uma prancheta e um crachá de aparência oficial. Ela se apresentou como assistente social e disse que precisava investigar por que houve tanta demora em trazer a Lily para o hospital. O rosto do meu pai ficou pálido enquanto ela explicava que o hospital era obrigado a relatar casos em que o atendimento médico foi adiado, especialmente quando resultou em uma situação de risco de vida. Ela precisava entender a cronologia dos eventos, que entrevistaria cada membro da família separadamente. Minha mãe começou a chorar novamente enquanto a mulher fazia anotações sobre possíveis acusações de negligência. Naquela noite, ouvi minha mãe no telefone com a irmã dela, mentindo sobre como pagamos por tudo. Ela continuava dizendo que tínhamos economias guardadas, que tudo estava sob controle, que não havia necessidade de ninguém ajudar ou visitar. Mesmo depois de quase perder a Lily, manter as aparências com os parentes era mais importante do que dizer a verdade. A assistente social voltou no dia seguinte e me levou para uma pequena sala de conferências, e ela fez perguntas detalhadas sobre aquela noite em que a Lily ficou doente pela primeira vez. Quanto tempo esperamos? Por que não ligamos para uma ambulância imediatamente? Eu a olhei diretamente nos olhos e menti. Disse que estava dormindo no meu quarto, estudando, que meus pais agiram assim que perceberam a gravidade da situação. Ela continuou fazendo anotações e fazendo as mesmas perguntas de maneiras diferentes, claramente não engolindo a história, mas eu mantive minha versão. No quarto dia, a Lily finalmente estava alerta o suficiente para conversar de verdade e imediatamente começou a perguntar por que todos estavam agindo de forma tão estranha ao redor dela. Ela notou como minha mãe e meu pai trocavam olhares, como meu pai parecia diferente comigo, como minha mãe continuava chorando sem motivo. Eu disse a ela que ela nos deu um grande susto, e deixei por isso mesmo, segurando sua mão quando ela a apertou fracamente. Naquela tarde, vi pela janela o tio Wei e meu pai sentados na lanchonete do hospital. O corpo inteiro do meu pai estava rígido no início, de braços cruzados, inclinado para longe da mesa, mas enquanto conversavam, observei seus ombros relaxarem lentamente, seus braços se descruzarem e, finalmente, eles apertaram as mãos sobre a mesa. O tio Wei deu um tapinha no ombro do meu pai quando se levantaram, e meu pai realmente fez uma pequena reverência a ele, algo que eu nunca o tinha visto fazer por ninguém que não fosse da família ou um chefe. No quinto dia, minha mãe estava me ajudando a encontrar um carregador de celular na minha mochila quando tirou minhas roupas de trabalho da construção que eu havia enfiado lá naquela noite. Ela segurou o capacete por um longo tempo, passando os dedos sobre todos os arranhões e amassados, os adesivos de segurança desbotados, as manchas de suor nas tiras. Ela encontrou as botas com biqueira de aço cobertas por uma crosta de cimento seco, as luvas de trabalho com buracos gastos nas palmas, o colete refletivo com meu nome escrito em marcador nas costas. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela sussurrava que eu poderia ter morrido, que canteiros de obras eram armadilhas mortais, que ela tinha visto notícias sobre trabalhadores caindo de andaimes ou sendo esmagados por equipamentos. A campainha tocou enquanto ela ainda segurava meu colete de trabalho, e todos nós congelamos. Pela janela, pude ver a assistente social de antes parada com uma mulher mais velha de terno. Minha mãe enfiou o equipamento de volta no armário e abriu a porta com um sorriso falso. A supervisora se apresentou e disse que eles haviam conversado com nossos vizinhos sobre o histórico médico de nossa família, e a senhora Amy, do andar de baixo, havia contado a eles sobre a vez em que minha mãe se recusou a me levar ao hospital quando quebrei o dedo. O Sr. Wang mencionou como meu pai fez a Lily ir para a escola com uma febre de 39 graus. A supervisora tirou uma pasta grossa de papéis e disse que a investigação agora era formal. O rosto do meu pai ficou pálido quando ela explicou que eles precisariam entrevistar cada um de nós separadamente, começando pela Lily. Minha mãe insistia que tudo era um mal-entendido,
mas a supervisora não estava mais ouvindo. Ela agendou os compromissos para a semana seguinte e nos deixou com mais papelada do que eu já tinha visto. Naquela noite, o médico ligou para dizer que a Lily poderia voltar para casa em breve, mas precisaria de 3 meses de fisioterapia. As sessões custariam 8 mil por mês. Meu pai bateu o telefone na mesa e encarou a parede. Fui ao meu quarto e voltei com o resto do meu dinheiro da construção, 25 mil em um saco plástico. Seu maxilar se contraiu com tanta força que pensei que seus dentes poderiam quebrar, mas ele pegou sem dizer uma palavra. Minha mãe começou a chorar de novo, mas desta vez foi diferente, como se estivesse se afogando em vergonha. 2 semanas se passaram com todo mundo pisando em ovos ao redor um do outro. Então, uma tarde, minha mãe me encurralou na cozinha enquanto meu pai estava no trabalho, e ela começou a listar todas as maneiras como eu poderia ter morrido naquele canteiro de obras, caindo de andaimes, sendo atingido por um guindaste, eletrocutado por fios expostos, esmagado sob blocos de concreto. Sua voz ficava mais alta a cada possibilidade, até que ela estava quase gritando: melhor do que ver a Lily morrer enquanto vocês contavam centavos. As palavras explodiram de mim antes que eu pudesse me conter, e ela me deu um tapa forte no rosto, e nós dois ficamos ali, chocados. Nenhum de nós jamais havia feito algo assim antes. O hospital ligou no dia seguinte dizendo que precisávamos de uma sessão de terapia familiar antes da alta da Lily. Sentamos em círculo neste pequeno escritório, fingindo que tudo estava normal, enquanto a Lily nos observava, confusa. A terapeuta perguntou sobre nossa dinâmica familiar e todos nós demos respostas perfeitas como robôs. A Lily ficava olhando de um para o outro, tentando entender por que todos estavam agindo de forma tão estranha. Após a sessão, o gerente Jiao me ligou e disse que assim que a Lily se recuperasse, ele poderia me oferecer um trabalho legítimo, de meio período com a papelada adequada e a permissão dos meus pais. Mencionei isso ao meu pai naquela noite e vi o rosto dele passar por raiva, orgulho, derrota e, finalmente, resignação. Vamos discutir isso. Foi tudo o que ele disse. 3 semanas após a cirurgia, a Lily finalmente voltou para casa, mas estava tão fraca que mal conseguia andar. Eu a ajudei com os exercícios de fisioterapia que a enfermeira nos mostrou, enquanto minha mãe pairava por perto, torcendo as mãos. A Lily continuava perguntando por que todos nós parecíamos tão culpados ao seu redor. Minha mãe mudava de assunto e meu pai saía do quarto. Estávamos guardando tantos segredos dela que parecia que a família inteira poderia desmoronar. O correio chegou com uma carta oficial dos serviços sociais. Eles queriam entrevistar a Lily sobre a noite de sua cirurgia. As mãos do meu pai tremeram enquanto ele lia em voz alta. Ela ainda não sabia que havíamos demorado para levá-la ao hospital, e se ela descobrisse durante a entrevista, poderíamos perder a custódia. Minha mãe pegou a carta e se trancou no banheiro chorando. Voltei para a escola após 3 semanas de ausência, e todo mundo ficou me encarando. Os professores me chamavam de lado, perguntando onde eu estive. Meus colegas sussurravam pelas minhas costas. Meu amigo, cujo tio me deu o emprego, continuava dizendo a todos que eu estava no curso preparatório para o SAT, como sempre havíamos dito. Mas alguns alunos me viram no hospital e os boatos estavam se espalhando. Minha mãe estava vasculhando meu quarto em busca de mais evidências das minhas mentiras quando encontrou 2 anos de autorizações falsificadas, formulários de dispensa de trabalho com a assinatura dela que ela nunca havia assinado, bilhetes de ausência da escola com a caligrafia do meu pai que eu havia copiado perfeitamente. Sobre o que mais você mentiu? Ela segurou os papéis com as mãos trêmulas. Eu não consegui responder porque a verdade era que eu havia mentido sobre tudo. 2 meses após a cirurgia, eu estava ajudando a Lily com o dever de casa de matemática na mesa da cozinha. Meu pai ficou na porta, nos observando por um longo tempo. Você cresceu enquanto não estávamos olhando. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que eu receberia dele. A Lily olhou para cima, confusa com o comentário, mas voltou para suas equações. 3 dias depois, uma assistente social apareceu em nosso apartamento com uma prancheta e aquele sorriso falso que todas elas usam. Ela se sentou em frente a Lily em nosso sofá gasto, enquanto meus pais e eu ficávamos por perto, como se estivéssemos em um julgamento. A mulher perguntou a Lily sobre sua cirurgia e recuperação, o que correu bem até que ela começou a perguntar sobre outras vezes em que ela esteve doente. A Lily mencionou a vez em que sua barriga doeu por dias, e minha mãe lhe disse para beber água quente e esperar passar. Então ela falou sobre quando teve aquela febre alta no ano passado, e meu pai disse que hospitais eram apenas para emergências de verdade. Cada vez que a Lily falava, a caneta da assistente social se movia mais rápido sobre o papel. Meus pais não paravam de se mexer, e eu podia ver o maxilar do meu pai se contraindo com mais força a cada pergunta. A equipe de construção aparecendo com dinheiro enquanto o pai está sentado lá como uma calculadora quebrada é o auge da comédia. Nada define uma reviravolta na trama como seu chefe secreto conhecendo seu filho pela primeira vez em um quarto de hospital. A mulher agradeceu a Lily e disse que voltaria na próxima semana para outra visita. Depois que ela foi embora, meus pais não falaram por horas. 2 dias se passaram antes que o tio ligasse para dizer que viria para o jantar, o que chocou a todos, já que meus pais nunca o haviam convidado em todos os anos que eu o conhecia. Minha mãe passou o dia inteiro limpando e cozinhando comida demais, como se estivesse tentando provar algo. Quando o tio chegou, a Lily correu e o abraçou, o que surpreendeu a todos, inclusive a ele. Ela começou a contar a ele sobre a cicatriz da cirurgia e como os médicos salvaram sua vida. O tio ouviu e sorriu, mas eu podia vê-lo observando meus pais, que estavam rígidos na porta. Comemos principalmente em silêncio, exceto pela Lily,
que continuava perguntando ao tio sobre sua construtora e se ela poderia visitar algum dia. Minha mãe continuava enchendo os pratos de todos, mesmo quando dizíamos que estávamos satisfeitos. Meu pai mal tocou na comida e ficava checando o celular como se estivesse esperando por más notícias. Depois que o tio foi embora, minha mãe começou a lavar a louça com tanta força que pensei que ela iria quebrá-la. Na manhã seguinte, recebemos uma carta oficial dizendo que os serviços sociais agendaram uma audiência formal em 2 semanas para determinar se meus pais demonstraram negligência médica. Meu pai a leu 3 vezes antes de batê-la na mesa. Ele pegou o celular e começou a procurar por advogados, o que foi um grande passo, já que ele nunca havia admitido precisar da ajuda de ninguém antes. Todo advogado queria dinheiro adiantado que não tínhamos. Eu o ouvi no telefone com 5 escritórios diferentes, todos dizendo a mesma coisa sobre planos de pagamento que eles não ofereciam. Naquela noite, encontrei minha mãe no banheiro, encarando suas mãos rachadas sob a luz forte, e ela estava chorando, mas tentando ser silenciosa. Quando me viu, ela levantou suas mãos arruinadas e disse que limpou banheiros por anos para que as minhas nunca ficassem assim. Ela disse: "Agora podemos perder tudo de qualquer maneira." E para que serviu tudo isso? Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei ali enquanto ela chorava mais forte. No dia seguinte, nos encontramos com um advogado de assistência jurídica em um escritório apertado que cheirava a café velho. Ele revisou nosso caso por 20 minutos antes de levantar o olhar com a mesma expressão que a assistente social tinha. Ele disse que a demora em obter tratamento para a Lily estava documentada em seus registros médicos e que nossa melhor opção era mostrar que estávamos tomando medidas para mudar. Ele mencionou aulas de paternidade e terapia familiar como se fossem remédios que tínhamos que engolir. O rosto do meu pai ficou vermelho, mas ele assentiu e pegou os panfletos. Uma semana se passou e a Lily estava ficando mais forte, mas ela continuava perguntando por que todo mundo parecia tão chateado o tempo todo. Ela notou minha mãe e meu pai sussurrando nos cantos e parando quando ela entrava no cômodo. Uma tarde, ela me perguntou diretamente se algo ruim havia acontecido enquanto ela estava doente. Eu disse a ela que tudo estava bem, mas ela não acreditou em mim, e eu pude ver a mágoa em seus olhos por causa da mentira. Naquele fim de semana, voltei ao canteiro de obras para pegar meu último pagamento no escritório, e a equipe inteira estava lá para o almoço, e todos se levantaram quando entrei. O gerente se aproximou e apertou minha mão com força, dizendo: "Você fez a coisa certa, salvando sua irmã." Os outros trabalhadores assentiram e deram tapinhas nas minhas costas, e um cara mais velho disse: "A família vem sempre em primeiro lugar." O gerente me entregou meu cheque, mais um envelope com dinheiro extra que a equipe havia coletado para mim. Tentei recusar, mas ele o empurrou de volta para minhas mãos e disse para usá-lo para a Lily. Voltando para casa, senti orgulho pela primeira vez desde que toda essa confusão começou. Na segunda-feira seguinte, observei meu pai sair para sua primeira aula de paternidade obrigatória no centro comunitário. Seus ombros estavam curvados como se ele estivesse caminhando para sua execução. O homem que sempre disse que sabia o que era melhor para criar seus filhos agora tinha que se sentar em um círculo com estranhos e admitir que havia errado. Minha mãe observou da janela até que ele virou a esquina, depois voltou a esfregar a cozinha, embora já estivesse limpa. 2 dias depois, minha mãe voltou para casa mais cedo do trabalho de limpeza, parecendo pálida. O chefe dela havia descoberto sobre a investigação dos serviços sociais e disse que ela era um risco para se ter perto da casa dos clientes. Assim, perdemos metade de nossa renda, com contas se acumulando e honorários de advogado que não podíamos pagar. Minha mãe sentou-se à mesa da cozinha, encarando a carta de demissão como se ela pudesse mudar se ela olhasse por tempo suficiente. Meu pai chegou em casa da sua segunda aula de paternidade e a encontrou lá. Eles não brigaram nem gritaram, apenas sentaram juntos em silêncio, enquanto a Lily fazia o dever de casa no quarto ao lado, sem saber que nossos problemas financeiros tinham acabado de piorar. Naquela sexta-feira, o tio ligou para a mamãe com uma oferta de emprego para limpar os escritórios de sua construtora. O salário era melhor que o antigo emprego dela, e os horários também. Mamãe aceitou imediatamente, sem nem fingir que pensaria a respeito, porque orgulho não era algo que podíamos mais nos dar ao luxo. Ela começou na segunda-feira seguinte e voltou para casa naquele primeiro dia parecendo menos derrotada do que estivera em semanas. 2 semanas depois, a Lily finalmente estava forte o suficiente para voltar à escola em meio período, e eu a acompanhava todas as manhãs, carregando sua mochila pesada enquanto ela se agarrava ao meu braço para se apoiar. As outras crianças ficavam encarando as cicatrizes cirúrgicas em seu pescoço, que o uniforme não conseguia esconder completamente, e alguns sussurravam por trás das mãos, mas a Lily apenas ergueu o queixo e passou por eles como se não existissem. Nossa primeira sessão de terapia familiar aconteceu naquela quinta-feira, e a terapeuta nos fez sentar em círculo enquanto fazia perguntas sobre como lidávamos com as decisões médicas em nossa família. Quando ela mencionou o padrão de adiar o tratamento para a condição da Lily ao longo dos anos, minha mãe começou a chorar, e meu pai encarou o chão enquanto a Lily ficou sentada em silêncio, finalmente entendendo que aquela não era a primeira vez que eles ignoravam sua dor por causa de dinheiro. A volta para casa foi em silêncio total até entrarmos, e a Lily explodiu, gritando que quase a deixamos morrer por causa de dinheiro. E a raiva dela era tão pura e simples,
Sem todo o entendimento complicado que os adultos têm sobre ser pobre, a audiência dos serviços sociais foi marcada para 3 semanas depois, e nosso advogado nomeado pelo tribunal se reuniu conosco 2 vezes para nos preparar, avisando que eles poderiam recomendar visitas supervisionadas ou até mesmo a remoção temporária, enquanto me pedia para pesquisar sobre leis de emancipação, caso as coisas ficassem muito ruins. Meu pai arrumou um terceiro emprego como segurança noturno em um armazém, e eu o encontrei desmaiado na mesa da cozinha uma manhã, com o rosto pressionado contra sua escala de trabalho, enquanto as contas do hospital continuavam a chegar em envelopes grossos a cada poucos dias. A Lily parou de falar completamente com nossos pais e só falava comigo, perguntando há quanto tempo eu estava economizando dinheiro e se eu sabia que algo assim aconteceria enquanto sua confiança neles estava completamente quebrada. Na manhã da audiência, eu testemunhei primeiro, dizendo ao painel o quanto meus pais nos amavam, enquanto admitia cuidadosamente que ser pobre havia afetado suas decisões. E os 3 membros do painel apenas me encararam com rostos inexpressivos, sem revelar nada. Mamãe foi a seguir e desabou completamente quando teve que descrever a escolha entre comprar comida e obter o remédio da Lily, explicando como ela pulava refeições para que pudéssemos comer e como trabalhava até suas mãos sangrarem para pagar o aluguel. Passamos a semana seguinte esperando pela decisão deles, e o apartamento parecia um túmulo, exceto pelos sons da Lily fazendo seus exercícios de fisioterapia, enquanto cada dia se arrastava para sempre. O gerente apareceu para testemunhar como testemunha de caráter, trazendo fotos minhas trabalhando em canteiros de obras aos 14 anos, explicando o quão desesperado eu estava para ajudar minha família, e como eu trabalhava mais duro que homens adultos, apenas para ganhar o suficiente para os remédios. O dia da audiência do painel finalmente chegou, e todos nós sentamos neste prédio frio do governo com luzes fluorescentes que faziam todos parecerem doentes, enquanto meu pai não parava de puxar o colarinho, e minha mãe segurava a bolsa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O painel consistia em 3 pessoas atrás de uma longa mesa, olhando pilhas de papéis sobre nossa família, enquanto um taquígrafo judicial digitava tudo, e eu observei meu pai se levantar quando chamaram seu nome. Suas mãos tremiam enquanto ele caminhava para a frente, e o membro principal do painel perguntou a ele sobre a noite em que a Lily quase morreu, e a voz do meu pai falhou quando ele começou a falar. Ele lhes falou sobre seu orgulho e como isso o impediu de pedir ajuda, e então disse algo que eu nunca esperei ouvir dele. Eu falhei com meus filhos, mas tirá-los de mim não vai consertar isso. Os membros do painel se entreolharam e fizeram anotações, enquanto minha mãe começou a chorar baixinho e a Lily estendeu a mão para segurar a dela. Após 2 horas de perguntas e testemunhos, o painel foi para outra sala para decidir nosso destino, e nós esperamos naquele corredor pelo que pareceu uma eternidade, até que nos chamaram de volta. O membro principal do painel se levantou e leu de um papel, dizendo que permaneceríamos juntos, mas sob supervisão obrigatória por 6 meses, com aulas de paternidade exigidas e visitas regulares de assistentes sociais. Minha mãe desabou na cadeira de alívio, enquanto meu pai apenas assentiu e assinou quaisquer papéis que colocaram na sua frente. E a Lily apertou minha mão com tanta força que doeu. A 12ª semana de supervisão chegou e a assistente social bateu à nossa porta exatamente às 9 da manhã, encontrando nosso apartamento impecável, com os medicamentos da Lily organizados em um recipiente de plástico transparente, com datas e horários escritos em cada sessão. Todos nós sentamos no sofá, respondendo a perguntas enquanto a assistente social verificava nossa geladeira e olhava os registros médicos da Lily, e minha mãe continuava a lhe oferecer chá a cada 5 minutos. Eu havia começado a trabalhar legalmente na empresa do tio depois da escola, arquivando e atendendo telefones, o que trazia algum dinheiro, mas nem de perto o suficiente para todas as nossas contas que continuavam se acumulando. O trabalho era chato, em comparação com a construção, mas pelo menos meus pais sabiam sobre ele agora, e o tio me pagava de forma justa, embora meu pai ainda não o olhasse nos olhos. A Lily começou a perdoar a mamãe primeiro, deixando-a ajudar com o dever de casa novamente. E depois o papai, quando ela pediu que ele a levasse para a escola uma manhã, o que o fez chorar ali mesmo na mesa do café da manhã. Uma noite no jantar, a Lily disse algo que partiu nossos corações quando olhou para eles e disse que estava com raiva por quase a terem deixado morrer, mas que agora ela entendia o que era ser pobre. As palavras da Lily no final, ela entende o que é ser pobre agora. Isso é algo pesado para uma criança entender. Me faz pensar o que exatamente se encaixou para ela durante toda essa confusão com as audiências e sessões de terapia. 3 meses de supervisão, acordei cedo para usar o banheiro e encontrei meu pai caído no chão, mal consciente de exaustão depois de trabalhar em 3 empregos diferentes. Mamãe e eu o arrastamos para a cama, onde ele dormiu por 16 horas seguidas, enquanto ligávamos para seus trabalhos dizendo que ele estava doente, e mamãe segurou sua mão o tempo todo. A terapeuta familiar nos deu dever de casa, o que significava reuniões familiares semanais, onde todos tinham que falar honestamente sobre seus sentimentos. E a primeira foi tão estranha que todos nós apenas encaramos o chão. Mamãe tentou melhorar servindo chá e lanches, mas ninguém queria comer enquanto falava sobre o quão bagunçada nossa família havia se tornado. Durante a 3ª reunião, mamãe descobriu que papai estava pulando refeições para economizar dinheiro quando a Lily mencionou tê-lo visto jogar fora seu almoço no trabalho, onde ela foi visitá-lo. Eles tiveram sua primeira briga de verdade em anos, bem na nossa frente.
Não sobre manter as aparências ou o que os vizinhos pensariam, mas sobre sobrevivência real e se o orgulho valia a pena morrer. Mamãe jogou um prato contra a parede e papai deu um soco na geladeira, deixando um amassado, enquanto a Lily e eu apenas os observávamos finalmente agir como pessoas reais em vez de robôs. Depois que eles se acalmaram, a Lily me pediu para ensiná-la sobre dinheiro e orçamento. Então, passamos o sábado seguinte fazendo planilhas no meu celular, mostrando receitas e despesas. Ela fez anotações em um caderninho e fez perguntas sobre taxas de juros e contas poupança, e continuava dizendo que nunca mais queria se sentir desamparada, o que me deixou orgulhoso e triste ao mesmo tempo. A 14ª semana chegou, e o tio ligou para o papai sobre uma oportunidade de emprego na empresa de um amigo dele, que pagava quase o dobro do que papai ganhava em seus 3 empregos combinados. O orgulho do meu pai lutou bravamente contra aceitar o que ele chamava de caridade do homem que me corrompeu. Mas o tio apenas ficou parado em nossa porta, segurando o formulário de inscrição e esperando. O impasse durou 10 minutos, sem ninguém dizer nada, até que a Lily se aproximou, pegou o formulário da mão do tio e o colocou no colo do papai. Papai encarou o papel por um longo tempo, enquanto seus dedos traçavam os números do salário repetidamente, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. O tio esperou na porta sem se mover, até que papai finalmente levantou o olhar e lhe deu aquele pequeno aceno de cabeça que provavelmente lhe custou mais do que qualquer um de nós jamais saberá. Na manhã seguinte, mamãe começou seu novo emprego no escritório que o tio havia arranjado através de outro amigo, e eu passei 3 horas depois da escola ensinando-a a usar o computador, enquanto suas mãos rachadas tremiam tentando acertar as teclas certas. Ela pedia desculpas toda vez que cometia um erro, mas eu apenas movia seus dedos para os lugares certos, e continuávamos até que ela pudesse digitar seu nome sem olhar. 2 dias depois, a conselheira da escola me tirou da aula de matemática e me sentou com uma pilha de papéis mostrando como minhas notas haviam caído de notas máximas para quase reprovação. Ela continuava perguntando se estava tudo bem em casa, e eu apenas assenti, porque o que mais eu poderia dizer sem explicar que ainda estava trabalhando na construção todo fim de semana para manter dinheiro guardado para a próxima emergência. Papai começou seu novo emprego naquela mesma semana, e no jantar de sexta-feira, ele se levantou, caminhou até onde o tio estava comendo conosco, e curvou-se profundamente, o que fez todos ficarem em silêncio, porque pais chineses não se curvam para ninguém. O tio tentou dispensá-lo, mas papai permaneceu curvado por 10 segundos inteiros, antes de se sentar novamente. E todos nós continuamos comendo como se nada tivesse acontecido, embora minha mãe estivesse chorando sobre seu arroz. 3 semanas se passaram, e as coisas pareciam quase normais até a manhã de sábado, quando a Lily acordou com febre e sua cicatriz cirúrgica parecendo vermelha e inchada. Desta vez, ninguém discutiu sobre dinheiro ou esperou para ver se melhoraria, porque todos nós apenas pegamos nossas coisas e papai dirigiu direto para o hospital, enquanto mamãe ligava antes para avisar que estávamos a caminho. O médico da emergência a examinou e imediatamente começou a administrar antibióticos intravenosos, dizendo: "Fizemos exatamente o certo ao vir imediatamente, porque infecções pós-cirúrgicas podem se tornar perigosas rapidamente." A assistente social, que havia sido designada para nosso caso após o primeiro incidente, escreveu algo em sua pasta e nos disse que estava anotando nossa resposta médica apropriada, o que foi estranho ser elogiado por fazer o que deveria ter sido óbvio. O 4º mês de nossa terapia familiar obrigatória chegou, e a terapeuta parou de ter que nos incentivar a falar, porque agora papai realmente dizia quando estava estressado com dinheiro, em vez de apenas se matar de trabalhar. Mamãe admitiu que tinha medo de hospitais porque sua mãe morreu em um quando ela era jovem, o que explicou muito sobre aquela primeira noite com a Lily. Eu até contei a eles que ainda trabalhava na construção, o que os deixou bravos por cerca de 5 minutos antes de papai dizer: "Pelo menos você aprendeu habilidades úteis." A cerimônia de premiação acadêmica na escola foi em maio, e apesar de minhas notas despencando, de alguma forma ganhei uma pequena bolsa de estudos por uma redação que escrevi sobre sacrifício familiar. Papai sentou na primeira fila, e quando chamaram meu nome, ele se levantou aplaudindo, e eu pude ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto, o que fez todo mundo começar a chorar também. No fim de semana seguinte, a equipe de construção me surpreendeu com uma festa de formatura no canteiro de obras, completa com um bolo em forma de capacete e uma caixa de ferramentas que todos eles se juntaram para me comprar para a universidade. O gerente Jiao fez um discurso sobre como eu era o jovem mais trabalhador que ele já havia contratado e que era melhor eu voltar e construir algo incrível para eles algum dia. Eles até me deram ferramentas de construção de verdade com meu nome gravado nelas, dizendo que eram para construir meu futuro, o que me fez chorar feio bem ali na frente de todo mundo. A 17ª semana chegou e mamãe voltou do trabalho com um bom plano de saúde, mostrando-me suas mãos, que finalmente haviam sarado completamente após meses de cremes prescritos e tratamento adequado. Ela não parava de virá-las, como se não pudesse acreditar que eram dela, e segurou meu rosto dizendo que finalmente podia me tocar sem se envergonhar de sua pele áspera. A Lily voltou para minha escola em tempo integral naquela mesma semana, depois de perder tanto tempo com sua cirurgia e recuperação. Mas ela havia trabalhado com tutores para recuperar tudo. Ela encontrou um grupo de apoio para crianças com condições crônicas de saúde que se reunia depois da escola às quartas-feiras e voltou para
para casa falando sobre outras crianças que entendiam como era ser o doente da família. 5 meses de nosso período de supervisão, a assistente social começou a aparecer com mais frequência. Às vezes 2 vezes por semana em vez de apenas uma. Ela se sentava à nossa mesa da cozinha com sua prancheta e percorria uma enorme lista de verificação, perguntando a Lily sobre a escola, verificando os horários de trabalho da mamãe e do papai, examinando nossos extratos bancários que tínhamos que fornecer todos os meses. Ela até ligou para os professores da Lily para verificar seus registros de frequência e pegou seus arquivos médicos do hospital para rastrear cada consulta. Mamãe limpava o apartamento por horas antes de cada visita, esfregando lugares que já estavam limpos, arrumando e rearrumando os móveis, como se a assistente social estivesse nos avaliando pela retidão das almofadas do nosso sofá. Papai começou a manter uma pasta com cada recibo, cada olerite, cada documento que provasse que estávamos fazendo o que deveríamos fazer. A assistente social também entrevistou nossos vizinhos. Eu a via no corredor com seu caderno, perguntando se eles haviam notado algum problema, algum grito, algum sinal de dificuldade. A 18ª semana chegou e papai me surpreendeu ao perguntar se eu queria trabalhar com ele em seu novo emprego na construção no sábado, legalmente desta vez, com a papelada adequada e tudo mais. Aparecemos às 7 da manhã e observei o rosto dele mudar quando me viu carregando aqueles sacos pesados de cimento sem suar a camisa, operando a furadeira como se eu tivesse feito isso 1000 vezes antes. O que eu tinha. Ele continuou me observando trabalhar, sem dizer muito, apenas observando como eu sabia exatamente onde posicionar o vergalhão, como eu conseguia ler as plantas, sem fazer perguntas. Durante nosso intervalo para o almoço, sentados em uma pilha de madeira, comendo sanduíches de loja de conveniência, ele finalmente olhou para mim e disse aquelas 3 palavras que eu esperei 2 anos para ouvir. A revisão final dos serviços sociais aconteceu na semana seguinte, neste prédio frio do governo no centro da cidade, onde todos nós tivemos que sentar em cadeiras de plástico enquanto 3 membros do painel examinavam nosso processo, que era grosso como uma lista telefônica. Eles leram cada relatório, cada anotação de visita domiciliar, cada documento que havíamos enviado nos últimos 6 meses. A revisora principal, uma mulher de óculos que não paravam de escorregar pelo nariz, mencionava a nossa situação financeira, como ainda estávamos com dificuldades mesmo com ambos os pais trabalhando, como isso permanecia um fator de risco para a estabilidade da família. Ficamos sentados lá por 3 horas, enquanto eles nos discutiam como se nem estivéssemos na sala, usando termos como progresso adequado, preocupações contínuas e potencial de reincidência. O tio apareceu no meio do caminho sem que ninguém o mandasse vir. Entrou direto naquela sala de revisão com suas roupas de trabalho, ainda empoeirado do canteiro de obras. Ele contou ao painel sobre ter visto nossa família mudar, vendo meus pais realmente ouvirem seus filhos agora, em vez de apenas exigir obediência cega, vendo-os escolher a saúde da Lily, em vez de seu orgulho todas as vezes desde aquela noite no hospital. Os membros do painel realmente baixaram suas canetas e ouviram quando ele disse aquela frase sobre orgulho e humildade, anotando-a palavra por palavra em suas anotações. Naquela noite, a Lily ficou acordada até tarde, escrevendo sua própria carta para o painel em papel de caderno, sua caligrafia cuidadosa e arrumada, como se estivesse entregando um dever de casa. Ela escreveu sobre como a mamãe agora pergunta como ela se sente, em vez de dizer como ela deveria se sentir, como o papai não grita mais quando ela precisa de um remédio caro, como ambos comparecem às consultas médicas dela, mesmo que isso signifique faltar ao trabalho. Ela terminou com aquela frase sobre escolhê-la em vez do orgulho. Dobrou-a cuidadosamente e a entregou à assistente social em nossa próxima visita. O pai pedindo ao filho para trabalhar legalmente em seu novo emprego tem um peso diferente quando você percebe que ele está basicamente dizendo "eu te vejo agora", sem realmente dizer. Engolir o orgulho assume muitas formas, aparentemente. Mamãe chocou a todos ao se matricular em aulas noturnas na faculdade comunitária para obter uma certificação em faturamento médico, usando o computador da biblioteca para fazer o dever de casa, porque não tínhamos um em casa. Ela voltava da aula às 22 horas e praticava códigos médicos na mesa da cozinha, determinada a conseguir um emprego melhor do que limpar casas. Ela olhava para mim às vezes enquanto estudava e dizia aquela coisa sobre aprender computadores, como se estivéssemos em algum tipo de competição sobre quem poderia trabalhar mais. 2 semanas depois, recebemos a carta oficial dizendo que o painel estava encerrando nosso caso, que os 6 meses de supervisão haviam terminado, que havíamos cumprido todos os requisitos e que o núcleo familiar permaneceria intacto. Mamãe agarrou a mim e a Lily e ficamos paradas no banheiro do tribunal, chorando. Não o tipo de choro bonito, mas o tipo feio, em que seu nariz escorre e você não consegue recuperar o fôlego. Até a atendente do banheiro começou a chorar quando perguntou se estávamos bem, e mamãe contou a ela o que aconteceu. A segunda semana trouxe a maior surpresa quando papai chegou em casa carregando um bolo de chocolate da confeitaria cara do centro, não do tipo barato de supermercado que costumávamos comprar para aniversários. Ele havia sido promovido a supervisor de turno em seu trabalho, ganhando quase o dobro do que ganhava antes. E pela primeira vez que eu conseguia me lembrar, não estávamos contando cada centavo.
Não estávamos escolhendo entre mantimentos e o remédio da Lily. Não estávamos vendo as mãos da mamãe racharem e sangrarem por causa de produtos químicos de limpeza. Comemos aquele bolo inteiro naquela noite, embora fosse uma terça-feira e tivéssemos aula na manhã seguinte. Apenas nós quatro ao redor da mesa da cozinha, sem falar de dinheiro ou sacrifício, ou do que não podíamos pagar. Comecei a me preparar para os exames de admissão à universidade, enquanto trabalhava meio período na construtora do tio nos fins de semana, legalmente agora, com todas as licenças e seguros adequados. Toda a equipe sabia que eu iria para a faculdade em breve, e ficava prometendo que todos apareceriam com seus caminhões na hora da mudança, fazendo piadas sobre como finalmente teriam alguém inteligente para ajudá-los com os contratos. O gerente me passava os trabalhos mais fáceis agora, dizendo que eu precisava proteger minhas mãos para segurar livros didáticos, não martelos. Mas eu ainda fazia o trabalho pesado quando ninguém estava olhando. A Lily vinha tomando seus medicamentos regularmente há meses, e sua saúde estava completamente estável. Sem mais visitas à emergência, sem mais dias de aula perdidos, sem mais rosto pálido e dor de estômago. Ela começou a falar sobre querer ser médica também, mas não porque a mamãe e o papai a pressionaram. Não por causa das expectativas da família ou para manter as aparências, mas porque ela queria ajudar outras crianças que estavam doentes como ela, que precisavam de alguém que entendesse como era ser o paciente, em vez de apenas o médico. 5 meses se passaram e todos nós sentamos ao redor da mesa de jantar para um tipo diferente de reunião. Desta vez, mamãe largou seus pauzinhos e perguntou o que eu queria estudar na universidade. Não o que eles queriam de mim, mas o que eu realmente queria. Papai assentiu e disse que eles estavam errados sobre muitas coisas. Eu lhes falei sobre querer estudar engenharia, já que aprendi tanto nos canteiros de obras. Eles se entreolharam e sorriram. Mamãe estava fazendo aulas de informática no centro comunitário depois do trabalho. Suas mãos não rachavam nem sangravam mais, porque ela havia sido promovida a supervisora na empresa de limpeza. Ela estava ensinando outros faxineiros a usar o software de agendamento e os sistemas de inventário. A carta de aceitação da Universidade de Tecnologia de Guanga chegou 3 semanas depois, com uma bolsa parcial. Papai realmente riu quando a leu e disse que minha experiência na construção provavelmente ajudaria nos cursos de engenharia. Foi a primeira risada de verdade que ouvi dele em meses. Lily e eu estávamos sentadas em sua cama uma noite, olhando fotos antigas quando ela se virou para mim. Ela disse que eu havia salvado sua vida 2 vezes naquele ano. Uma vez com o dinheiro para a cirurgia e outra vez mostrando a ela como era a verdadeira força. O festival da primavera chegou e todos os parentes vieram, como sempre faziam. A tia May perguntou sobre meus estudos e mamãe simplesmente contou a verdade sobre tudo. O trabalho na construção, as mentiras, a cirurgia, tudo. Alguns parentes pareceram chocados e sussurraram entre si. Outros vieram e nos abraçaram. O primo do tio ofereceu ao papai um emprego melhor em sua fábrica de eletrônicos. O tio Wei foi convidado para todas as reuniões de família depois disso. Papai começou a chamá-lo de irmão e eles bebiam cerveja juntos na varanda, falando sobre ideias de negócios. Uma tarde, encontrei mamãe e papai no meu quarto, olhando fotos dos canteiros de obras que o gerente Diao havia me enviado. Mamãe traçou com o dedo uma em que eu carregava sacos de cimento. Ela me chamou de seu filho construtor, com orgulho em sua voz, em vez de vergonha. O último check-up médico da Lily ocorreu 6 meses após a cirurgia. O médico a examinou minuciosamente e disse que ela estava completamente curada, sem complicações. Ele apertou a mão do papai e disse que havíamos feito tudo certo durante a recuperação dela. Papai veio ao meu quarto naquela noite com um envelope. Dentro estava todo o dinheiro de emergência que eu havia economizado ao longo de 2 anos, menos o que gastamos na cirurgia. Ele disse que era para minha educação, já que eu havia ganhado cada centavo. Seus olhos estavam úmidos quando ele o entregou. O dia da formatura finalmente chegou, no final de junho. Atravessei o palco para receber meu diploma do ensino médio enquanto minha família aplaudia da plateia. Mamãe e papai choravam abertamente em seus assentos. A Lily pulava para cima e para baixo, aplaudindo. O tio e toda a equipe de construção haviam aparecido e estavam assobiando e gritando meu nome. Após o término da cerimônia, papai me chamou de lado, perto dos portões da escola, enquanto todos os outros tiravam fotos. Suas mãos tremiam quando ele segurou meus ombros e eu pude ver seus olhos ficando vermelhos. Ele me disse que eu estava errada sobre uma coisa. Eu não fui apenas a médica que eles precisavam para a Lily. Eu salvei todos eles. As palavras saíram quebradas e baixas, mas me atingiram com mais força do que qualquer coisa. Mamãe se aproximou carregando algo embrulhado em plástico. Ela o empurrou para minhas mãos e quando abri, seu velho uniforme de limpeza caiu. O tecido estava gasto em alguns lugares e cheirava a alvejante. Ela disse para guardá-lo para que eu me lembrasse de onde vim e o quão longe cheguei. Naquela noite, todos nós jantamos juntos em casa, inclusive o tio, sentados ao redor de nossa pequena mesa, comendo bolinhos que a mamãe fez. Conversamos sobre coisas normais pela primeira vez, meus planos para a universidade, quais aulas eu faria, como seria a vida no dormitório.
A Lily não parava de interromper para falar sobre seus próprios planos para o ensino médio, agora que estava saudável. Mamãe e papai mencionaram seus novos empregos, como funcionavam os horários, como eram seus colegas de trabalho. Ninguém mencionou o passado ou trouxe à tona brigas antigas. Parecia estranho, mas bom, como se fôssemos uma família normal. Finalmente, na semana seguinte, comecei a fazer as malas para a universidade, e a Lily não parava de entrar sorrateiramente no meu quarto para roubar minhas roupas. Ela pegava minhas camisetas favoritas e as escondia em seu armário até que eu a pegasse. Quando perguntei por quê, ela admitiu que estava com medo de que eu a esquecesse na universidade. Ela me fez prometer visitá-la todos os meses. 3 semanas depois, papai me levou para visitar o campus antes do dia da mudança. Andamos por lá, olhando os prédios, e ele não parava de apontar lugares para estudar e bibliotecas. Então ele parou de andar e se virou para mim. Ele disse algo que eu nunca esperei. Estude muito, mas também viva. Não carregue mais os fardos deles. Ele estava finalmente me deixando ir. Mamãe me levou para comprar material para a universidade com seu primeiro salário de supervisora na semana seguinte. Ela não parava de pegar os itens mais caros das prateleiras. Roupa de cama nova, toalhas novas, tudo novo. Quando tentei sugerir opções mais baratas, ela balançou a cabeça. Nada de coisas de segunda mão para a filha dela, disse ela com orgulho. A equipe de construção organizou um jantar de despedida em um restaurante perto do canteiro de obras. O gerente Jiao se levantou durante a refeição e me entregou um capacete novinho em folha com Engenheiro Mei, escrito em marcador preto. Ele disse que era para quando eu construísse arranha-céus. Todos aplaudiram e os olhos do tio ficaram marejados novamente. Alguns dias antes de eu partir, a Lily me mostrou seu sistema de organização de medicamentos. Ela tinha tudo rotulado e programado em um caderno, com alarmes em seu celular. Ela vinha gerenciando isso sozinha há meses sem que eu percebesse. Ela disse que aprendeu a ter responsabilidade me observando. Na manhã anterior ao dia da mudança, tiramos uma foto de família em frente ao nosso prédio. Todos nós juntos, inclusive o tio. O braço do papai estava em volta do meu ombro, relaxado e orgulhoso, em vez de controlador. As mãos da mamãe, completamente curadas agora, seguravam a Lily perto. Todos nós parecíamos felizes, realmente felizes. O dia da mudança chegou e carregamos tudo no carro do papai. Enquanto eu verificava minhas malas uma última vez, encontrei um envelope dobrado entre minhas roupas. Dentro havia dinheiro e um bilhete com a caligrafia da mamãe. Para emergências ou apenas para se divertir. Com amor, seus pais orgulhosos. Eu o coloquei no bolso e entrei no carro. Papai começou a dirigir em direção ao campus, enquanto mamãe não parava de se virar do banco da frente para olhar para mim. A Lily segurou minha mão durante todo o caminho. Quando chegamos aos dormitórios, outras famílias também estavam descarregando suas coisas. Minha família ajudou a carregar tudo para o meu quarto, e mamãe começou a fazer minha cama enquanto papai montava minha luminária de mesa. A Lily arrumou meus livros na prateleira. O tio tirou fotos de tudo. Quando chegou a hora de eles irem embora, ninguém queria ser o primeiro a sair. Mamãe me abraçou forte e sussurrou que estava orgulhosa. Papai apertou minha mão como se eu fosse um adulto. A Lily chorou um pouco, mas tentou esconder. O tio deu um tapinha no meu ombro e disse que o canteiro de obras sentiria minha falta. Então eles partiram, e eu observei o carro deles desaparecer rua abaixo. Fiquei ali, segurando o envelope que me deram, sentindo a confiança deles em meu bolso. Este era o meu futuro agora, e eles estavam me permitindo tê-lo. Bem, essa foi uma jornada e tanto explorando todas essas questões juntos.